Então, nos exercícios de 1 a 8, escreva a forma da decomposição em frações parciais. Não calcule os valores numéricos dos coeficientes. Então, vamos escrever aqui direto. Aqui. Item 2, número 2. Nós vamos decompor isso em 3 frações parciais. A sobre x mais b sobre x menos 2 mais c sobre x mais 2, justamente porque esse termo aqui é fatorado em x menos 2 vezes x menos 2. Né? Para o número 4, temos x quadrado sobre x mais 2. Na terceira temos apenas um fator, mas ele é repetido 3 vezes. Então, 3 frações parciais, 3 termos. Né? A sobre x mais 2, b sobre x mais 2 ao quadrado, mais c sobre x mais 3, mais 2, perdão, ao cubo. Vou escrever melhor ali. Então, o último termo é c sobre x mais 2 ao cubo. No número 6, então, temos 3x sobre x menos 1 vezes x mais 2 na sexta. Então, número 6, temos 3x sobre x menos 1 vezes x quadrado mais 6. Isso, então, nós vamos decompor assim, a sobre x menos 1. Agora, esse termo aqui, o x quadrado menos mais 6, ele é irredutível. O termo quadrático é irredutível porque senão não tem raiz, né? X quadrado igual a menos 6, isso aqui não existe nos números reais. Então, como ele é um termo quadrático, na decomposição por frações parciais, nós vamos ter o termo bx mais c no numerador. No denominador, então, x2 mais 6, já que ele é irredutível. No número 8, temos o termo 1 menos 3x na quarta dividido por x menos 2. Então, aqui temos 1 menos 3x na quarta dividido por x menos 2 vezes x2 mais 1 ao quadrado. Então, eu tenho a sobre x2, x menos 2. Agora, o termo x2 mais 1, ele é irredutível também. Né? x2 mais 1 igual a 0, não tem raiz. Né? Então, como ele é um termo quadrático, eu terei um termo bx mais c sobre x2 mais 1. Mas como ele é um termo quadrático repetido, então eu tenho mais um termo, então seria dx mais e sobre x2 mais 1 ao quadrado. O exercício desta é a integral de 1 sobre x quadrado menos 6x menos 7. Vamos usar frações parciais. Então, primeiramente vamos encontrar as raízes aqui, vamos fatorar o denominador. O denominador ele pode ser fatorado em x menos 7 vezes x mais 1, né? Dessa forma. X vezes x é x2, x vezes 1 é x, menos 7x dá o menos 6x, e menos 7 vezes 1 dá o menos 7. Então, vamos fazer a decomposição em frações parciais. Então, 1 sobre x menos 7 vezes x mais 1. Aqui estão as frações parciais. Então, sobre x menos 7 mais b sobre x mais 1. Então, somamos as frações, denominador comum, então é o produto, x menos 7 vezes x mais 1, então
no numerador eu terei A vezes x mais 1, mais B vezes x menos 7. Então eu posso concluir que A vezes x mais 1 mais B vezes x menos 7, que é o numerador aqui, deve ser igual ao numerador daqui, já que os denominadores são os mesmos. Então, isso deve valer para qualquer x, especialmente se x for igual a menos 1. Se x for igual a menos 1, então eu tenho que A vezes menos 1 mais 1, esse termo é zerado, então A desaparece. E aí eu vou poder calcular o B. Então eu tenho menos 8B igual a 1, que me dá então B igual a menos 1 oitavo. Quando x igual a 7, então eu tenho A vezes 7 mais 1 mais B vezes 7 menos 7 igual a 1. Então, esse termo é zerado. Eu tenho 8A igual a 1, que me dá A igual a 1 oitavo. Assim, então a minha integral de 1 sobre x2 menos 6x mais 7 dx, ela pode ser escrita como a integral de A, que é 1 oitavo, sobre x menos 7 mais B, que é menos 1 oitavo, sobre x mais 1 dx. Então ambas as integrais são simples de resolver, quebrando duas. Então eu tenho 1 oitavo, a integral de 1 sobre x menos 7 é o logaritmo do módulo de x menos 7. Eu tenho menos 1 oitavo, integral do logaritmo, integral de 1 sobre x mais 1, que é o logaritmo do módulo de x mais 1 mais a constante de integração. Então podemos usar as propriedades dos logaritmos para escrever isso como logaritmo do quociente. Então, o quociente dos módulos é o módulo do quociente, então módulo de x menos 7 sobre x mais 1 mais 7. Exercício 12, vamos integrar a função 5x menos 5 sobre 3x2 menos 8x menos 3. Então, para usar o método das frações parciais, vamos fatorar o denominador, encontrar as raízes. Então, x é 8 mais ou menos raiz de 64 menos 4 vezes 3 vezes menos 3 sobre 2 vezes 3. Então, isso é 8 mais ou menos 10 sobre 6. Então, eu tenho duas raízes, né? X igual a 18 sobre 6, 3, e x igual a menos 2 sextos, menos 1 terço. Isso quer dizer que eu posso, então, fatorar ali o denominador do integrando como 3 vezes, esse 3 é o coeficiente de x quadrado, vezes a primeira raiz lá, x menos 3, vezes x menos, a segunda raiz é x menos 1 terço, então x mais 1 terço. Então, multiplicando o 3 pelo segundo fator ali, eu tenho então x menos 3 vezes 3x mais 1. Então está aí a fatoração do denominador. Então eu tenho 3x, 5x menos 5 sobre 3x2 menos 8x menos 3, que é o integrando. Ele pode ser escrito então como 5x menos 5 sobre x menos 3 vezes 3x mais 1. Então aqui as frações parciais: A sobre x menos 3, B sobre 3x mais 1. Então vamos somar as frações. Com o denominador comum é o produto, então x menos 3 vezes 3x mais 1.
Então aqui eu tenho A vezes 3x mais 1 mais B vezes x menos 3. Como as frações são iguais, os denominadores devem ser iguais também. Os denominadores são iguais, as frações são iguais, então os numeradores, A vezes 3x mais 1 mais B vezes x menos 3 deve ser igual ao numerador aqui, que é 5x menos 5. Então, isso vale para qualquer x, especialmente. Então, se eu fizer x igual a 3, se eu faço x igual a 3, eu tenho A vezes 3 vezes 3 mais 1, mais B vezes 3 menos 3. Isso dá 0, vai cancelar o termo em B. 5 vezes 3 menos 5. Então, eu tenho 10A igual a 15 menos 5, 10. Logo, A é igual a 1. Substituindo o x por menos 1/3, que é a outra raiz, então o termo que multiplicar será anulado. Então fico com o termo que multiplica B e vou encontrar o valor de B. Então menos 1/3 menos 3 deve ser igual a 5 vezes menos 1/3 menos 5. Então eu tenho que, somando aqui, menos 1/3 menos 9/3 dá menos 10/3. Então eu tenho menos 10/3 vezes B igual aqui menos 5/3 com menos 5, menos 5 é menos 15/3, então será menos 20/3. Logo B é igual a 2. Então A igual a 1, B igual a 2, então a nossa integral é integral de 5x menos 5 sobre 3x2 menos 8x menos 3, 3x2 menos 8x menos 3 dx. Essa integral é igual a igual a 1 sobre x menos 3 mais b, que é 2, sobre 3x mais 1 dx. A primeira integral, a integral de 1 sobre x menos 3 dx, é simplesmente o logaritmo do módulo de x menos 3, mais uma constante de integração. A segunda integral, de 2 sobre 3x mais 1, eu preciso fazer uma mudança de variável. Eu faço a mudança de variável u igual a 3x mais 1 du é igual a 3 dx, portanto dx é 1/3 vezes du. Então na variável u essa integral fica 2 vezes 1/3 vezes du sobre u. Então isso é 2/3 vezes o logaritmo do módulo de u mais uma constante de integração. 2/3 vezes logaritmo do módulo de 3x mais 1 mais uma constante de integração. Então agora podemos somar os dois termos para concluir então que a integral de 5x menos 5 sobre 3x2 menos 8x mais 3 dx é igual à soma desses dois termos. Então, o logaritmo de x menos 13 módulo mais 2/3 vezes o logaritmo do módulo de 3x mais 1. E agora posso adicionar uma constante qualquer. No exercício 14 temos a integral de 1 sobre x vezes x quadrado menos 1. Então esse termo pode ser fatorado em x vezes x menos 1 vezes x mais 1. Então vamos para a decomposição em frações parciais no integrando. Então o nosso integrando será expresso como a sobre x mais b sobre x menos 1 mais c
sobre x mais 1. Então, somando as frações, denominador comum é produto x vezes x menos 1 vezes x mais 1. Aqui eu terei a vezes x menos 1 vezes x mais 1, mais b vezes x vezes x mais 1, mais c vezes x menos 1. Então, como as frações são iguais e os denominadores também são iguais, os numeradores devem ser iguais. Então, a vezes x2 menos, vou deixar assim, a vezes x menos 1 vezes x mais 1, mais bx vezes x mais 1, mais cx vezes x menos 1, isso deve ser igual a 1. Então, isso vale para qualquer x, especialmente se x for 0. Então, se x for 0, b, os termos que multiplicam b e c serão zerados, né, devido à presença de x aqui. E eu terei, então, apenas o termo que multiplica a. Então, 0 menos 1, 0 mais 1, isso deve ser igual a 1. Então, menos a é igual a 1. Então, a é menos 1. Se x for igual a 1, que é a outra raiz, eu tenho três raízes, né? 0, 1 e menos 1. Então, se x for 1, aí eu vou zerar os termos que, por causa desse fator aqui, né? Eu vou zerar os termos em A e C e vou poder calcular B. Então, termos que multiplicam A é zerado, em C também. Então, em B, eu teria ali B vezes 1 mais 1, né, que é 2. Então, eu tenho 2B igual a 1, logo B igual a 1 meio. E também, depois fazendo x igual a menos 1, aí o termo em A é zerado, o termo em B também é zerado, por causa da presença do x mais 1. Então, eu tenho só o termo em C. Então, C vezes menos 1 vezes menos 1 menos 1. Então, eu tenho aqui menos 2 vezes menos 1, que dá 2. Isso. Então, 2C igual a 1, logo C igual a 1 meio também. Então, nossa integral de 1 sobre x vezes x2 menos 1 dx, ela pode ser escrita então como a sobre x, a é menos 1, então menos 1 sobre x, mais 1 meio sobre x menos 1, mais o c, que é 1 meio também, sobre x mais 1 dx. Então, aqui todas as integrais são imediatas, menos logaritmo do módulo, mais 1 meio vezes logaritmo do módulo de x menos 1, mais 1 meio vezes o logaritmo do módulo de x mais 1, mais a constante de integração. Então, isso aqui menos o logaritmo do módulo. Como eu tenho aqui 1 meio, que vai multiplicar a soma dos logaritmos, então o logaritmo do produto. Então, o logaritmo do produto, eu tenho o módulo de x2 menos 1, né, que é x menos 1 vezes x mais 1. Então, dá x quadrado menos 1 quadrado. x2 menos 1. Então, eu esqueci de escrever o logaritmo aqui. Então, o logaritmo do módulo de x2 menos 1 mais a constante c. Então, aqui eu posso escrever usando propriedades dos logaritmos, né? Então, 1 meio, potência 1 meio passa para dentro ali, fica a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada do módulo de x2 menos 1 sobre
módulo de x mais a constante de integração. No exercício 16, temos a integral de x² mais 1 sobre x menos 1. Precisar fazer a divisão desses dois polinômios, então x² dividido por x dá x. Então x vezes x dá x², passar para o outro lado fica menos x2. X vezes menos 1 dá menos x, passar para o outro lado fica mais x. Então somando x mais 1. X dividido por x agora dá 1. 1 vezes x dá x, passa para o outro lado menos x. E 1 vezes menos 1 dá menos 1, passa para o outro lado 1. Então somando 2. Então o resto da divisão é 2, o quociente é x mais 1. Então isso significa que x² mais 1 não dá exatamente x mais 1 vezes x menos 1. Eu preciso somar 2 para obter esse resultado. Então, se eu dividir x² mais 1 por x menos 1, que é a função que eu tenho no integrando, ao fazer essa divisão eu vou ter x mais 1 dividido vezes x menos 1 sobre x mais 1 mais 2 sobre x, sobre x menos 1. Estou dividindo por x menos 1, que é a função que aparece no denominador. Então, obviamente, aqui eu cancelo. Então eu posso dizer o seguinte, que a integral de x2 mais 1 sobre x menos 1 dx, ela pode ser escrita como a integral de x mais 1 mais 2 vezes a integral de x menos 2 sobre x menos 1. Então essas são simples, as três parcelas são simples de integrar, então isso é fácil, né? x² sobre 2 mais x mais 2 vezes a integral de x 1 sobre x menos 1, né? Esse é o logaritmo do módulo de x menos 1 mais a constante de integração. No exercício 18, temos uma integração na função racional onde o denominador, o grau do numerador é igual ao grau do denominador. Então, vou ter que fazer a divisão. Então, x² por x2 menos 3x mais 2. Então, x2 sobre x2 dividido por x2, obviamente, dá 1. 1 vezes x² dá x², passa para o outro lado dá menos x2, depois o menos 3x passando para cá fica 3x, e o mais 2 passa para o lado esquerdo, fica menos 2. Então agora somando 3x menos 2 é o resto, né? Isso significa que x² é igual ao quociente, né, que é 1, vezes x2 menos 3x mais 2, mais o resto, que é 3x menos 2. Então, agora, se eu dividir toda a equação por x2 menos 3x mais 2, então eu tenho 1 mais 3x menos 2 sobre x2 menos 3x mais 2. Para usar frações parciais, eu preciso da decomposição do denominador aqui, que aparece x² menos 3x mais 2 em fatores irredutíveis. Isso é facilmente obtido, né? Isso é x menos 2 vezes x menos 1. Né? Então, vamos fazer a decomposição 3x menos 2 sobre x menos 2, x menos 1, né? Em frações parciais. Então eu terei a primeira fração, a fração parcial é A sobre x menos 2 e depois B sobre x menos 1. Vamos somar as frações. Denominador comum é o produto x menos 2 vezes x menos 1. Então o numerador fica A vezes x menos 1 mais B vezes x menos 2. Frações iguais, denominadores iguais, logo os numeradores também devem ser iguais.
Então, A vezes x menos 1 mais B vezes x menos 2 deve ser igual a 3x menos 2 para todo x, especialmente para x igual a uma das raízes que é 1. Né? Se x igual a 1, então A termo em A aqui é anulado, fica apenas B1 menos 2 igual a 3 vezes 1 menos 2, ou seja, menos B igual a 1, logo B igual a menos 1. Se x for a outra raiz, que é 2, aí o termo em B anulado, fica então apenas A vezes 2 menos 1 igual a 3 vezes 2 menos 2, então dá A igual a 6 menos 2, que dá 4. Conclusão, a nossa fração ali, né, que é x sobre x2 menos 3x mais 2, esse termo aqui, né, então a integral de x2 sobre x2 menos 3x mais 2 dx, ela fica igual à integral da seguinte expressão, 1 mais essa fração aqui, mas essa foi decomposta em A mais x2, A sobre x2, x menos 2, perdão, então mais A igual a 4, mais B sobre x menos 1, né? E B é igual a menos 1, então ali está menos 1 dx. Então eu tenho essa integral com essas três parcelas e todas são triviais, né? A integração, então a primeira é x, depois eu tenho 4 vezes o logaritmo do módulo de x menos 2 menos o logaritmo do módulo de x menos 1 mais uma constante arbitrária. No exercício 20 temos a integral de 3x mais 1 sobre 3x2 mais 2x menos 1 dx. Isso pode ser resolvido com frações parciais, tendo a decomposição do denominador em produto de fatores irredutíveis, achando as raízes, né? Deve ser 1 e menos 3 e menos 1 terço. Mas é mais fácil aqui fazer a mudança de variável u igual 3x2 mais 2x menos 1, exatamente todo o denominador, porque nesse caso a derivada de u não é precisamente o numerador, mas é quase. É 6x mais 2, que é 2 vezes 3x mais 1, que é o numerador. Então, o termo 3x mais 1 vezes dx, que é o que aparece aqui, né? Ele pode ser expresso em termos de du, é 1 meio vezes du. Então, na variável u, essa integral é o 3x mais 1 dx é 1 meio vezes du, enquanto que o denominador eu chamei de u, né? Todo esse termo aqui é u. Então, isso é sobre o denominador. Então, tem 1 meio vezes a integral de 1 sobre u du. Isso é, então, 1 meio vezes logaritmo do módulo de u mais uma constante de integração. Então, u é 3x2 mais 2x menos 1. E essa é a resposta. No exercício 22, o grau do numerador x5 menos 4x3 mais 1 é maior que o grau do denominador, que é x3 menos 4x, então devemos fazer a divisão. Então, dividindo x5 por x3 dá x quadrado, multiplicando então dá x5, passando para o outro lado fica menos x5, então menos 4x vezes x quadrado dá menos 4x3, passando para cá fica 4x3, então somando dá 1. Então, esse é o resto, 1, e esse é o quociente. Significa, então, que x na quinta menos 4x3 mais 1 é igual a x quadrado
vezes o divisor, que é x3 menos 4x, mais o resto, que é 1. Então, dividindo tudo por x3 menos 4x, então x na 5 menos 4x3 mais 1 sobre x ao cubo menos 4x é igual a x quadrado mais 1 sobre x ao cubo menos 4x. Então, o primeiro termo que é fácil de integrar, e o segundo termo nós vamos usar as frações parciais. Então, vamos usar frações parciais. Termo 1 sobre x ao cubo menos 4x é fácil de fatorar, né? Fica x que multiplica x quadrado menos 4. E x quadrado menos 4 é x menos 2 vezes x mais 2. Então, 3 raízes distintas, 0 mais ou menos 2. Então, estão aqui as frações parciais a sobre x mais b sobre x menos 2 mais c sobre x mais 2. Então, vamos somar as frações. O denominador comum é o produto. X vezes x menos 2 vezes x mais 2. Então, o primeiro termo no numerador é a vezes x menos 2 vezes x mais 2, mais bx vezes x mais 2, mais cx vezes x menos 2. Então, as frações iguais, denominadores também iguais, consequentemente os numeradores devem ser iguais. Então, o numerador aqui, a vezes x menos 2 vezes x mais 2, mais b vezes x mais 2, mais c vezes x menos 2 deve ser igual a 1 para todo x, especialmente se x for 0. Se x for 0, esses dois termos aqui são zerados e eu vou poder calcular o valor de a. Então, a vezes 0 menos 2 vezes 0 mais 2 deve ser igual a 1. Então, aqui eu tenho menos 2 vezes mais 2, menos 4a igual a 1, que me dá a igual a menos 1 quarto. Depois, fazendo x igual a outra raiz, né? Tenho 3 raízes, 0 mais ou menos 2. Então, vou fazer x igual a 2. Fazendo x igual a 2, esse termo desaparece, e esse aqui também. Vou poder calcular o valor de b. Então, b vezes 2 mais 2 deve ser igual a 1. Então, 4 vezes 2, 8. Então, 8b igual a 1. B igual a 1 oitavo. Finalmente, fazendo x igual a menos 2, aí eu tenho esse termo desaparece, esse também eu vou poder calcular c. Então, c vezes x, que é menos 2, vezes menos 2, menos 2, então dá menos 4, vezes menos 2, também dá 8. E aí eu tenho c igual a 1 oitavo. Então, nossa integral original lá é 5 é x na quinta menos 4x3 mais 1. X na quinta menos 4x3 mais 1 sobre x3 menos 4x dx. Isso então pode ser escrito como: aqui está a soma, x quadrado mais 1 sobre x ao cubo menos 4x dx. E essa aqui, essa integral de x quadrado, essa é x ao cubo sobre 3, mais essa integral de 1 sobre x ao cubo menos 4x, e essa nós usamos frações parciais. Então, aqui está a sobre x, a é menos 1 quarto, então menos 1 quarto sobre x mais b
b sobre x menos 2 e b 1/8 e c sobre x mais 2 e c também é 1/8 dx. Essas três integrais são simples, envolvem logaritmo. Então eu tenho x ao cubo sobre 3. Então depois eu tenho menos, né? Então menos 1/4 logaritmo do módulo de x mais 1/8 logaritmo do módulo de x menos 2 mais 1/8 logaritmo do módulo de x mais 2 mais uma constante de integração c. Posso ainda deixar um pouco mais elegante a resposta. Se eu observar que eu posso deixar 1/8 em evidência, e fica a soma dos logaritmos, que é o logaritmo do produto. Então, logaritmo de x2, x menos 2 vezes x mais 2 é x² menos 4 em módulo, né? E ainda posso observar mais a constante de integração. Ainda posso observar o seguinte, posso deixar assim, de maneira mais elegante ainda, botando em evidência o 1/8, então 1/8, fica ali menos 2 logaritmo de módulo de x, mais que fica o logaritmo de x², então menos o logaritmo de x² mais o logaritmo de módulo, então é o quociente dos logaritmos, então módulo de x² menos 4 sobre x2, logaritmo do módulo de x² menos 4 sobre x² mais a constante de integração. No exercício 24 temos então a decomposição por frações parciais do integrando. 3x menos 2 menos x mais 1 dividido por x ao cubo menos x. Então isso é 3x2 menos x mais 1 sobre x2 vezes x menos 1. Então eu tenho duas raízes, 0 e 1, né, no denominador, mas a raiz x igual a 0 é repetida, então eu vou ter um termo, uma fração parcial vai ser do tipo a sobre x, mas como essa raiz x igual a 0 é repetida, então eu tenho a sobre x², b sobre x² também é outro termo. A outra raiz é x igual a 1, então o termo 1 sobre x menos 1 vai ter coeficiente c. Então agora vamos somar as frações. O denominador comum é x² vezes x menos 1. Então ali no numerador eu vou ter a vezes x menos 1. Depois eu tenho b vezes x menos 1 mais c vezes x². Então os numeradores devem ser iguais, né? A vezes x menos 1 mais b vezes x menos 1 mais c vezes x2, está aqui o numerador, deve ser igual a esse numerador daqui, já que os denominadores são idênticos. Então, isso deve ser igual a 3x2 menos x mais 1, isso vale para todo x, especialmente se x for igual a 0, que é uma das raízes. X for 0, eu anulo esse termo, e também esse termo eu vou poder calcular o valor de b, né? B vezes 0 menos 1 igual a 3 vezes 0² menos 0 mais 1, seja menos b igual a 1, logo b igual a menos 1. Se x for igual a
1, que é a outra raiz. Então, esse termo é zerado, esse também, eu vou poder calcular o valor de c, né? C vezes 1 ao quadrado igual a 3 vezes 1 quadrado menos 1 mais 1, então eu tenho c igual a 3. Para calcular o valor de A, eu posso escolher qualquer valor de x menos 0 e 1 que já foram usados. Vou substituir, vou pegar um x qualquer, por exemplo, x igual a 2, e vou substituir aqui, né? Então eu vou ter A vezes 2 menos 1 mais B vezes 2 menos 1 mais C vezes 2 quadrado igual a 3 vezes 2 quadrado menos 2 mais 1. Então eu tenho 2A mais B mais 4C igual a 12 menos 2, 10 mais 1, 11. Mas B é igual a menos 1 e C é igual a 3. Então 4C é igual a 12. Então eu tenho que 2A menos 1 é igual a menos 1, logo 2A é igual a 0. E aí A é igual a 0. Então tem os três valores na decomposição em frações parciais do integrando. Então 3x2 menos x mais 1, a integral de 3x2 menos x mais 1 sobre x3 menos x quadrado dx. Então, usando a decomposição em frações parciais, aqui está ela. A sobre x, mas A é zero, então esse termo não vai aparecer. B sobre x quadrado, B é menos 1, então menos 1 sobre x quadrado mais C sobre x menos 1, e C é igual a 3 dx. Então, isso é a integral de menos x na menos 2 mais 3 vezes 1 sobre x menos 1 dx. Então, isso é menos x na menos 2 menos 1, que é menos 1 sobre menos 1 mais 3 vezes o logaritmo do módulo de x menos 1 mais a constante arbitrária. Então isso eu posso escrever ainda como apenas 1 sobre x, cancelando aqueles sinais de menos, mais 3 vezes o logaritmo do módulo de x menos 1 mais a constante de integração. No exercício 26 temos decomposição por frações parciais. Aqui está a função racional 2x2 menos 2x menos 1 sobre x ao cubo menos x quadrado. Então temos 2x2 menos 2x menos 1. Colocamos em evidência x quadrado, então temos obviamente as duas raízes, x igual a 0 e x igual a 1, só que 0 é uma raiz repetida. Então, na decomposição por frações parciais, eu vou ter o termo a sobre x e o termo também b sobre x quadrado. Isso por causa da raiz repetida x igual a 0. X igual a 1 é raiz simples, então eu tenho termos x, c sobre x menos 1. Então, somando as frações, o denominador comum é x quadrado vezes x menos 1. Eu vou ter a vezes x menos 1 mais b vezes x menos 1 mais cx2. Então as frações são iguais, os mesmos denominadores, logo os numeradores devem ser iguais também. Então ax vezes x menos 1 mais b vezes x menos 1 mais cx quadrado deve ser igual a 2x2 menos 2x menos 1.
Isso deve valer para todo x, especialmente se x for igual a zero, que é uma das raízes. Então esse termo vai desaparecer e esse termo vai desaparecer se eu substituo x por zero. Então eu posso calcular b. Então b vezes 0 menos 1 deve ser igual a 2 vezes 0 quadrado menos 2 vezes 0 menos 1. Logo, menos b é menos 1. E daqui sai que b é igual a 1. Se x for igual a outra raiz, que é 1, então esse termo desaparece. Esse aqui também eu vou poder calcular c. Então c vezes 1 quadrado é igual a 2 vezes 1 menos 2 vezes 1 menos 1. Então c é igual a menos 1. Para calcular o valor de A, eu tenho que usar outro valor que não seja 0 ou 1. Então eu posso usar qualquer número real, já que aquela equação ali vale para todo x. Vou pegar, por exemplo, x igual a 2. Então A vezes 2 vezes 2 menos 1 mais B vezes 2 menos 1 mais C vezes 2 quadrado igual a 2 vezes 2 quadrado menos 2 vezes 2 menos 1. Então 2A mais B mais 4C, 8 menos 4, 4 menos 1, 3. Eu tenho o valor de B e de C, né? Então B é 1, então 2A mais 1, e C é menos 1, então 4C dá igual a menos 4. Então eu tenho que 2A é igual a 3 mais 4, 7, menos 1, 6. Então 2A A é igual a 6 sobre 2, 3. Então, nossa integral lá, que é 2x2 menos 2x menos 1 sobre x3 menos x2 dx, usando então as frações parciais, a sobre x, a igual a 3, mais b sobre x quadrado, b é igual a menos, e b é igual a 1, e c é igual a menos 1 sobre x menos 1 dx. Essa foi a decomposição que usamos aqui. Então, todas as integrais são bem simples. Então, eu tenho 3 logaritmo do módulo de x. Depois eu tenho integral de x na menos 2, é x na menos 2 mais 1, que é x na menos 1 sobre menos 1. Então, menos 1 sobre x menos o logaritmo do módulo de x menos 1, mais a constante de integração C.